De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela telinha da Band. Neste bloco nós vamos conversar, como todas as quartas, com Clésio Brezeguelo, que é criador do conceito Veredas. Clésio, obrigado por estar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, muito obrigado, Pinto Júnior. Tudo bem, mais uma vez, uma satisfação estar aqui com os telespectadores falando a respeito da sustentabilidade e das coisas que envolvem a conservação da nossa mãe natureza. Eu estou vendo aqui no script que você preparou algo sobre a importância da multiplicação do verde. Queria que você explicasse isso. É o seguinte, é porque muitas vezes se enfatiza muito a conservação do que nós temos de mata, de vegetação, seja de cerrado, de caatingas, enfim, o que existe de cobertura vegetal nas nossas matas e tudo mais. E se esquece de falar, e não que não seja necessária a conservação, muito pelo contrário, mas se esquece de falar que é preciso multiplicar essa natureza. O que isso significa multiplicar? Multiplicar é porque é impossível que haja desenvolvimento efetivo, urbanização, sem que haja uma supressão vegetal. Ela, evidentemente, ela pode ser gradual, ela pode ser controlada, ela pode ser estudada, uma urbanização dentro de um conceito de preservação ambiental, mas uma supressão em uma quantidade, por menor que seja, ela existe. Então é preciso ir substituindo isso através do plantio de outras árvores, através da cultura da planta dentro de casa. Não, mas eu não posso ter uma árvore. Se você não pode ter uma árvore, tenha um arbusto. Se você não pode ter um arbusto, tenha um vaso de planta, um pequeno vaso, uma hortaliça, uma cebolinha. É preciso cultivar o verde. É preciso ensinar os nossos filhos a propagar o verde. Às vezes, mesmo sem fundamento econômico ou um fundamento específico de uma verdura, uma hortaliça, mas você ensinar o seu filho que aquela semente do tomate ou do pimentão, ou mesmo de uma pimenta, uma cebolinha que você compra que vem com a raiz, pode ser colocada num recipiente, e aquele recipiente, com um pouco de terra e água, vai gerar uma planta. É preciso plantar essa consciência nos nossos filhos e utilizá-la daqui para frente, porque senão a supressão vegetal vai sempre andar adiante da recuperação vegetal e vai chegar um dia que a situação vai ser insustentável. E se imaginar que cada casa pudesse ter uma ou duas árvores, as casas que a gente está falando não poderia ser vertical, horizontais, ter uma ou duas árvores, e imagine se juntar todas as casas do país ou do mundo, isso daria uma floresta imensa. É uma coisa que é espantosa. Nós não podemos, em todas as moradias do país, ter uma árvore. Mas se nós tivéssemos em todas as moradias térreas uma árvore, em todo apartamento um vaso, em todo flat, em todo pequeno apartamento um arbusto, o somatório disso tudo significaria mais do que uma nova Amazônia. É algo espantoso. Por quê? Porque a reunião de forças, essa multiplicação, ela é de uma magnitude, é uma multiplicação geométrica, como acontece na internet, onde um recomenda para 10, 10 para 100, 100 para 1000, e assim aquilo vai se multiplicando. Então, se essa consciência começar a ser posta, deixar de ser apenas uma consciência, mas for posta em prática, sem dúvida alguma, essa multiplicação vai criar um exército de plantadores de árvores, de criação de matéria vegetal, que vai ser um exército de combate ao CO2, que é tão nocivo à atmosfera, e vai ajudar o nosso clima, a umidade do ar, a temperatura, aquela bela sensação térmica que a gente tem em lugares como Veredas, que você bem conhece. Recentemente eu li uma reportagem em São Paulo, de algumas experiências que estão sendo feitas em São Paulo, onde algumas coberturas de prédios estão sendo do verde. A cobertura seria totalmente verde, e a justificativa era inclusive econômica, no sentido de que baixaria a temperatura e todo o prédio gastaria menos ar-condicionado. É mais do que isso o ganho, sabe? Não só da questão da temperatura, mas essa água também pode ser utilizada, a água que cai sobre o teto de um prédio, ela pode molhar aquela cobertura vegetal, mas aquela cobertura vegetal pode ter abaixo também um recipiente que recolhe essa água, e essa água pode ser utilizada na limpeza das áreas comuns do
dos edifícios, das garagens, enfim, você não precisa gastar energia para levá-la até lá em cima, ela já está reservada lá em cima e com facilidade desce por gravidade. Existe um sem número de ações e atitudes que se pode ter em prol da sustentabilidade verdadeira, aquela que realmente traz benefício, não aquela somente da propaganda. Nós temos matéria para falar, eu acredito que ainda durante muitos e muitos programas. Neste caso da cobertura verde dos prédios, significa aquela sua tese de que as árvores, ela pode ser uma ferramenta a mais, contribuindo inclusive com a construção e não sendo um empecilho que precisa necessariamente ser suprimido, ser arrancada, ser derrubada, ser suprimida. Quando a gente fala de ferramentas, essa questão da cobertura vegetal, ela ajuda na diminuição dos ruídos, das interferências, as antenas que são colocadas nos tetos dos prédios. Se você tem uma cobertura vegetal, você tem ali como que um acolchoado que vai impedir que haja uma difusão errônea dessas correntes elétricas. Enfim, tudo isso é contribuição. É uma ferramenta atrás da outra, todas elas em prol da sustentabilidade e da qualidade de vida ao final. Cláudio Brazeguel, queria agradecer a sua presença por essas importantes informações que você sempre está trazendo aqui para o nosso telespectador e lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado aos telespectadores e até um próximo Momento Veredas. Até quarta-feira. A você que está nos acompanhando, não saia daí. Largue esse controle remoto, a gente volta em 1 minuto falando de uma experiência interessante aqui no município de Ilhéu-Marinho, que diz respeito ao beneficiamento de frutas produzidas no local, sendo transformada em iguarias que pode contribuir com a mudança e a melhora da qualidade de vida, inclusive da questão econômica dos moradores de Ilhéu-Marinho, com produtos como abacaxi, mamão, laranja, enfim, caju. 1 minuto só e você vai conhecer Maria Eleni de Souza, que vem falar sobre essa experiência.